A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você hoje sobre o amor de Deus. E quero deixar com você também uma pergunta que o apóstolo Paulo fez na sua carta aos Romanos, lá no versículo 35 do capítulo 8, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E é bom nós refletirmos nessa pergunta que o apóstolo Paulo fez na sua carta aos Romanos, e que também eu gostaria de pensar com você nessa questão. Quem nos separará do amor de Cristo? E para nós entendermos esse amor, para nós percebermos o tão grande amor de Cristo para conosco, nós precisamos também pensar na nossa condição diante de Cristo, diante de Deus. Ou seja, a nossa condição diante de um Deus tão amoroso e diante de um Deus tão grande é uma condição de pecador, de miserável. Só assim, vendo a nossa condição, é que nós vamos poder contemplar esse amor de Deus, ver quão grande é o amor de Deus para conosco. E eu vejo através dessa carta de Paulo aos Romanos esse amor de Deus por nós, esse amor de Deus por mim e por você, esse amor de Deus pela humanidade, porque Deus não amou apenas a mim e a você, que estamos nesse momento ouvindo essa palavra, que já temos crido em Cristo Jesus como o Filho de Deus, como aquele que morreu por nós e ressuscitou, mas também pela humanidade, por toda a humanidade, por bons e por maus. Deus não faz distinção. O amor de Deus é um amor incondicional, é um amor incomparável, é um amor imensurável. E por isso, Paulo também nessa carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é verdade. Nós sabemos que o homem pecou desobedecendo a Deus. E também Paulo, na sua carta aqui aos Romanos, ele vai nos dizer que todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ficaram destituídos, deixaram de ter a glória de Deus. Lembra-se do que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden? Pois é, eles deixaram de ter a glória de Deus naquele momento da sua desobediência. Eles foram banidos do Éden, né? E tal é o pecado da humanidade, do ser humano, né? É grandioso, mas também Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tal é o amor de Deus para conosco, mesmo tendo o homem pecado, mesmo sendo o homem ainda pecador, Deus o ama e providenciou um meio de restaurar essa comunhão, de reconciliar-se com o homem através de Cristo Jesus. E Paulo também nos escreve isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, né? Ele diz que Deus estava consigo, através de Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Então Deus providenciou uma reconciliação para conosco, né? Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o muito amor, o grande amor com que nos amou, ele providenciou uma reconciliação para conosco através de Cristo Jesus. E nós podemos então comparar, podemos ver, entender esse amor. Por que esse amor? Diz aqui no versículo 32 do capítulo 8 dessa carta aos Romanos
que nem mesmo ao seu filho Deus poupou, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, de todos nós, não apenas de alguns, mas de todos nós. E Deus tem cuidado de nós. Embora passemos por tribulações, por angústias, por aflições, talvez por fome, nudez, frio, como Paulo passou e tantas outras pessoas passam, como eu e você passamos nas nossas angústias, mas Deus nos ama. Ele não retirou o seu amor para conosco, de nós. Ele continua nos amando e cuidando de nós, porque Ele nem poupou ao seu próprio Filho. Antes o entregou por amor de nós. E sabe por que Ele entregou Jesus por amor a nós? Por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus a morrer na cruz do Calvário, porque nós estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus, mas aprove Deus nos reconciliar, fazer essa reconciliação do homem, da criatura com o seu Criador, não estar mais separado dele, mas continuar demonstrando o seu amor, cuidando da humanidade, da sua criação. Então nós podemos ver aí que o amor de Deus por nós é tão grande que nem mesmo o pecado teve domínio sobre nós, nem mesmo o pecado pôde nos separar. Como Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo que está em Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar? Quem nos separará desse amor de Cristo? Nem mesmo o pecado, que tem um domínio, né? Paulo diz na sua carta também que agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo do amor de Deus. Então nem mesmo o pecado pode nos separar, não é mesmo? Mas também há outra coisa aqui que todos temem, mas também que não pode nos separar do amor de Deus, e está no versículo 38 do capítulo 8 dessa carta aos Romanos. Ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nós vimos que nem o pecado pode nos separar desse amor de Cristo, mas também nem a morte tem esse poder de nos separar. Sabe por quê? Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 54, ele vai nos dizer o seguinte: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está, ó morte, aquilo que nos feria, que nos machucava, que nos amedrontava? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o que nos fazia sofrer? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nem mesmo a morte tem esse poder de nos separar do amor de Deus. Tão grande, tão imenso, tão poderoso esse amor de Deus nas nossas vidas, que nem mesmo a morte tem esse poder. Nada, então, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Ele quem nos garante. Foi Ele mesmo quem providenciou todas essas coisas. E eu quero dizer para você também que nenhuma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Nós estamos aqui fazendo menção do pecado e da morte porque é algo que nós não temos condições de lutar contra ele, mas Deus, aprove Deus, nos dá essa vitória por meio de Cristo Jesus contra o pecado e até mesmo contra a morte, aquilo que tanto preocupa a mente do homem, que é a morte. E é interessante que quando Deus entregou seu Filho a morrer na cruz por nós, todos estavam esperando, né? Principalmente os seus discípulos, que Jesus fosse o remidor de Israel. E nos faz lembrar daqueles 2 discípulos seguindo para Emaús e conversando acerca de Jesus, já no 3º dia que Jesus havia sido morto, sepultado, e eles falam sobre isso, né? E os seus discípulos todos deviam estar pensando ali, né? Jesus morreu, o nosso mestre morreu, e a nossa esperança foi embora.
Mas eu quero dizer para você que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte por mim e por você. Ele venceu todas essas coisas, ele experimentou essa morte por mim, por você, por amor a nós. Então nós podemos comparar, nós podemos agora nesse momento vivenciar este amor de Deus, trazer à nossa memória, como diz Jeremias, algo que pode nos dar esperança. E nem mesmo o que está presente, acontecendo nas nossas vidas nos dias de hoje, eu não sei pelo que você tem passado, qual tem sido a sua perda, o que você tem experimentado de dor, mas eu quero dizer para você que se nem o pecado nem a morte pode nos separar do amor de Deus, nem mais alguma outra coisa poderá nos separar. Você está assegurado em Cristo, sim, pelo poder do Espírito Santo de Deus que você recebeu, que você foi selado, e é um selo inviolável, ele não pode mais ser removido da sua vida. Você foi selado com o Espírito Santo, nenhuma coisa pode te separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem o que está por vir. Diz aqui que nem presente, nem isso que nós temos vivido hoje, eu e você, toda essa pandemia, toda essa incerteza, nada pode nos separar desse amor de Deus. Ele ainda nos ama, Ele tem nos amado e nos amará até o fim. E nem o que está por vir. Porque você acha que depois que nós passarmos por tudo isso, vamos viver o mar de rosa? Não. A palavra de Deus diz que nós estamos vivendo o princípio de dores, não é mesmo? Mas nem o que está por vir, meu querido, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que eu queria compartilhar com você, desse tão grande amor de Deus que pode nos assegurar. E eu quero dizer para você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus te ama muito, Ele se preocupa com você, Ele cuida de você nas suas angústias e nas suas tribulações, só que talvez você não perceba, porque você não conhece esse amor de Deus, você não conhece talvez a sua condição de pecador. E eu quero dizer, busque conhecer a Jesus, busque conhecer mais profundamente disso que eu estou te falando. Não pare por aqui, mas busque a verdade que liberta, busque esse amor de Deus, viver esse amor de Deus, assim como Paulo pôde expressar nesse texto, quem nos separará? Porque ele experimentou desse amor. Paulo perseguiu muito a Jesus, Paulo perseguiu os discípulos de Jesus, Paulo matava as pessoas e consentia na morte das pessoas, levavam pessoas presas por causa de Jesus. Paulo não entendia esse amor, mas um dia ele conheceu esse amor de Jesus e por isso ele diz todas essas coisas que nem mesmo a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima.